Reconciliação, sinal de amor. Esse é o nosso desafio nesse ano de 2019, o tema de estudo que nós temos no ano de 2019. Eu confesso a vocês que, dando uma olhada no tema, assim, antes de mais nada, eu diria a vocês assim, está um tema muito prático, fácil de ler. Ele discorre com muita tranquilidade, certo? Ele é muito objetivo mesmo porque ele tem um fio condutor muito claro que nós vamos conversar agora. O nosso lema, é tirado da passagem de Lucas, e nós vamos ver que esse é o fio condutor do tema de 2019. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão, correu ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. Aqui existe já a grande sacada do tema de 2019. O tema de estudo de 2019 quer mudar o referencial, o eixo central da nossa forma de olharmos as nossas relações. As nossas relações a partir do Evangelho da passagem do Filho Pródigo de Lucas 15. Ou seja, a nossa análise com relação ao outro, o sentimento de perdão, de misericórdia, de trato com as outras pessoas, passa como um eixo central, motivador, um pilar dessas relações. E por isso, transversalmente, essa questão do amor, da misericórdia, ela passa por todo o texto e quer passar pelas nossas relações e pela forma como nós nos relacionamos. Transversalidade no tema de 2019, ele é inteirinho, como eu posso dizer, tanto a passagem bíblica do Pai misericordioso, do Pai amoroso, como uma homilia que o Padre Cafarel fez a respeito dessa passagem, ela está inteirinha desmembrada durante todo o tempo. Então, nós temos uma única passagem que vai perpassar os nossos 8 encontros, com versículos diferentes, aspectos diferentes dentro dessa mesma passagem. Então, a chave para a interpretação do tema de 2019 é o perdão, representado no Pai como símbolo do amor do próprio Deus, com uma misericórdia incondicional, aberta, ilimitada, que não se volta apenas para o pecador, o filho mais novo, saindo pessoalmente ao seu encontro, mas também ao filho mais velho, o crítico teimoso, obstinado em não querer compreender o seu amor. Além disso, além da passagem, o texto vai nos proporcionar a cada encontro uma chave interpretativa dessa passagem, que é a homilia do Padre Cafarel sobre o Filho Pródigo, que também está desmembrada nos 8 encontros. Então nós vamos ter a oportunidade de pegar o texto do Padre Cafarel, uma homilia, e aprofundarmos essa passagem a partir de uma homilia do próprio Padre Cafarel durante os 8 encontros desse ano que nós teremos. Os 8 encontros, os temas que nós teremos. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês pelo seguinte: geralmente nós conseguimos fazer uma ligação entre um tema e outro, de forma que ele vá chegando a uma conclusão. A conclusão, a ligação desses 8 encontros, neste ano, me parece que a melhor ligação que nós teremos é a evolução da própria história que se passa naquela família. O pai, o filho e o filho mais velho. Se nós quisermos colocar outros personagens nessa história, talvez em determinado momento a gente ponha. Mas a evolução dessa história, e a partir dessa história, preste atenção, palavras-chave de relacionamento são retiradas desse texto para que a gente possa aprofundar. Então, cada reunião é uma reunião que está unida pelo vínculo da história, da parábola, da passagem. Contudo, é uma reunião independente. É uma reunião que você vai poder refletir sobre aquele aspecto, sobre aquela forma de pensar. E aqui nós temos liberdade, os dons que nós recebemos, a crise de
diante desses dons do projeto que Deus nos coloca à frente, a fragilidade ao encarar essa crise, a dor das nossas faltas, a misericórdia e o perdão que são sinais de amor, a justiça humana frente à justiça divina. Olha aqui para mim, é um texto muito real, viu? É um texto que se assenta sobre situações cotidianas que nós passamos e dúvidas que nós temos. Eu diria a verdade para vocês, olha aqui para mim, quem nunca se perguntou, será que é justo mesmo aquele filho voltar depois de tudo aquilo e fazer parte da herança do outro de novo? Quem nunca se perguntou sobre isso, né? Não é verdade? Então você vai pegar o texto e vai falar, mas será que é assim? Será que não é? Que critério novo é esse? Será que eu estou de acordo ou não estou de acordo? Vocês estão compreendendo? Aqui, olha gente, talvez nesse tema de 2019, fique claro algo sobre os temas de estudo que a gente perceba pouco. Os temas de estudo não são manuais de doutrina, nem manuais de catequese. Eles são temas de estudo. É para suscitar reflexão, é para você chegar lá na sua equipe e falar, acho que eu não concordo com isso. Aí o outro vai falar, não, mas eu concordo. Ah, mas eu estou olhando por esse aspecto. O outro vai falar, mas eu estou olhando por esse. Ou seja, nós vamos ter a oportunidade de aprofundar em pontos e colocar as nossas opiniões. Crescer e fazer com que esse tema se desenvolva. Eu entendo que a forma como esse tema foi escrito e o que eu tive a oportunidade de ler até aqui é um tema muito aberto às discussões e às reflexões. Tá certo? Por fim, o reencontro, né? Então, analisar tudo isso à luz dessa passagem do filho pródigo, na verdade, na minha opinião, melhor dizendo, de um pai amoroso. Nosso desafio aqui é conseguir integrar todos esses pontos que nós temos, esses 8 pontos, num eixo central. E eu diria assim, o maior objetivo, se é que eu posso classificar dessa forma, o maior objetivo do tema de 2019 é uma mudança de eixo central. De eixo central é até redundante, mas eu quero que redunde mesmo. Eixo central de onde estão assentadas as nossas opiniões, decisões, posturas, sem que muitas vezes nós percebamos. Viu? Porque é muito fácil a gente ir no domingo lá na igreja, ouvir a passagem do filho pródigo, ver o padre fazer a homilia e depois sai e pensa de maneira do nosso eixo que está já organizado de uma certa forma. Então eu vou na missa, concordo com o que eu ouvi naquela hora da missa e quando eu vou sair eu tenho uma outra noção de justiça, uma outra noção de misericórdia, uma outra noção de perdão. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Sim. Nós vamos ter uma oportunidade ímpar de aprofundar uma característica que é autenticamente cristã: a misericórdia, o perdão. E aí, para isso, o que nos convida o texto é uma reflexão sobre esse eixo, sobre esse centro das nossas decisões. O que é que pondera, o que é que me faz ir para um lado ou ir para o outro, tá certo? Na hora que a gente decide. Está lá os 8 temas e ele começa cutucando, nos fazendo refletir sobre o sentido da liberdade. Nós somos livres, e o que significa ser isso? Teremos a oportunidade de refletir. E para isso, o tema escolhe o primeiro versículo para tratar da questão da liberdade. Começo da passagem. Um homem tinha 2 filhos, e o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me corresponde, e ele repartiu a herança. Lucas 15, 11 e 12. O objetivo desse capítulo é de refletir sobre o verdadeiro sentido da liberdade na tomada de decisões fundamentais do nosso projeto de vida, vamos ler ali, pessoal e conjugal. Ou seja, o nosso potencial de sermos livres. Agora, o que se entende por liberdade? E como se aplica essa liberdade?
esse capítulo, então, ele está recheado de uma citação da Gaudium et Spes, muito importante sobre a liberdade humana, está lá no texto, ou seja, ele está muito bem fundamentado. Porque, em última instância, nós somos livres, sim ou não? Sim ou não? Sim. Você é livre para tomar uma decisão agora, de, por exemplo, falar para a tua esposa que está aí do seu lado, falar tchau e vai embora? Aqui na frente o cara está dizendo, sou padre, vai faltar coragem. Coragem, assim, eu não tenho não, padre. Ó, o que significa liberdade? Para onde nos conduz a verdadeira liberdade? A liberdade é permitida para uma situação que nos leve, é permitido ser chamado de liberdade, uma liberdade que nos conduza a uma escravidão. É liberdade você tomar uma decisão que vai te amarrar em alguns momentos à frente com a decisão equivocada que você tomou agora. Isso é exercitar a liberdade? Nós vamos conversar tudo isso no primeiro ponto. O filho, quando disse para o pai, dá-me a parte da herança que eu vou embora, ele agiu com liberdade? Viu como é um tema? Viu como é um tema? De cara nós já temos um problema para afrontar. Esse rapaz agiu livremente? Nós vamos olhar. Nós vamos olhar. Nós vamos olhar. Atualmente, se confunde a humanidade com conceitos equivocados de liberdade, dignidade humana, de verdade, abusando dos direitos para induzir ao individualismo, manipulando-os à vontade para conseguir interesses em benefício de uns poucos, ou de ideologias políticas, ou de grupos econômicos poderosos. Olha, é muito comum, nós estamos vivendo agora um momento lá em Brasília com a questão do aborto, lá no STF, né? E aí eu fui na audiência, porque faz parte do trabalho que a gente faz na CNBB. Aí eu estava viajando lá para o Encontro Mundial das Famílias, recebi um zap, né? E um amigo falou, nossa, o senhor apareceu na Globo. Eu falei, mesmo, gravou aí para mim ver? Eu já estou mandando o link. Eu falei, nossa, que legal, né? Deve ter aparecido, né? Na Globo. Profissão, aquele programa de profissão repórter. Encheu a tela, né? Apareceu, encheu a tela, ó o cara. Os caras já querem fazer bullying com os gordinhos. Tá vendo como é que são as coisas? Vou falar para você, a opressão que existe no mundo. Ó, vou falar um negócio para vocês. O que apareceu na televisão foi assim: estava umas mulheres gritando, liberdade, liberdade, liberdade. Aí a câmera faz assim, e agora chegaram alguns religiosos. Eu falei, apareci bem, não vamos ver. Ó, que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Até onde vai a minha? Até onde eu exerço liberdade? Eu tomo uma atitude livre quando eu falo de determinadas situações, dentro da vida do casamento, uma separação, a criação de filhos. Estão compreendendo o que nós vamos refletir? Sim ou não? Sim. Fortíssimo esse primeiro capítulo. Os que pensam e atuam de acordo com princípios e valores cristãos, conceitos, moral e universalidade, os que se despojam das paixões e discernem livremente suas decisões para buscar a verdade, são agora lamentavelmente minoria. Olha, esses primeiros 3 capítulos tem um negócio tão legal, que eu achei tão joia que colocaram nesse texto. Ele utiliza da regra de discernimento de Santo Inácio, nós somos uma casa jesuíta, ele utiliza da regra do discernimento inaciano para saber se está em liberdade, se não está, e ele propõe essa regra de Inácio como uma forma da gente aprofundar isso. Então, eu diria assim, ó, a primeira reunião é riquíssima, riquíssima, riquíssima. As outras são muito boas também, mas a primeira reunião está entre as tops das 8 que nós temos. Então, vai valer muito a pena esse tema aqui. Segundo a reunião, nós vamos na finalidade dos dons recebidos. Se é verdade, nós temos liberdade, ou não temos liberdade, mas nós temos dons. Nós recebemos dons. E o versículo é esse. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para o país longínquo e ali esbanjou os seus bens, vivendo como um libertino. Os dons recebidos. Eu posso dispor desses dons de que maneira?
Todos nós temos dons, não é isso? O Padre Júnior falava hoje na homilia da missa de manhã, né? Falava dos dons que nós recebemos e como nós atuamos com esses dons. Agora, como é que eles podem ser desenvolvidos ou não desenvolvidos? Ou eu esbanjo ou eu não esbanjo? Ou eu uso ou não uso? Né? Os objetivos desse capítulo são que reconheçamos que por meio da graça de Deus, todos recebemos dons pessoais e conjugais, e considerar o sentido cristão do bom aproveitamento deles. Como é que você tem aproveitado os dons que você recebeu, seja em casal ou seja pessoalmente? Os dons são valiosos recursos que devem ser utilizados em todas as situações de nossa vida e com maior razão na relação matrimonial, vivendo sempre como um serviço ao outro e ajudando o cônjuge a descobri-los e utilizá-los sem egoísmo. É importante ter claro o conceito do que é o egoísmo, pois vamos considerar uma causa muito forte das crises matrimoniais. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês: os dons pessoais de vocês agora formam uma unidade com a esposa e com o marido que está do seu lado. São dons conjugais que vocês são chamados a desenvolver. É isso que é forte nesse capítulo para entender também, né? Como é que você faz com esses dons? Esbanja aleatoriamente? Terceiro, a crise. Se é verdade que nós temos liberdade, se é verdade que nós vamos conversar sobre dons recebidos, é verdade também que a crise aparece. Quando já havia gasto tudo, houve naquela terra uma escassez grande e começou a passar necessidade. Então foi buscar trabalho e se colocou a serviço de um cidadão no lugar que o enviou para cuidar dos porcos. Desejava encher o estômago com a comida que dava aos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Traduzindo, ele queria comer a lavagem do porco, e nem isso dava, com uma cultura que nem comer o porco era lícito ou era bom. Olha a situação. Traduzindo essa parte, ele chegou no fundo do poço. Crise. Então vamos conversar. O que significa esse momento? A consequência do que ele tomou, que se dane ele. É uma possibilidade, vamos conversar. Vamos conversar ver se é isso. Crise é um perigo. Crise é oportunidade, também é oportunidade. E vamos conversar e saber o que tudo isso significa, né? O objetivo desse capítulo é nos motivar a compreender. Muitas vezes surgem crises em nossos projetos pessoais e familiares que nos causam ansiedade, angústia, sofrimento. Podemos aproveitar isso como oportunidade para refletir, valorizar e orientar o nosso caminho. Olha, aqui eu chamaria atenção para uma coisa. Quem tem casais jovens nas equipes, essa é uma oportunidade tremenda para conversar sobre isso. Talvez quem nunca tenha enfrentado crise, quem nunca tenha enfrentado dificuldade, casalzinho que ainda está vivendo o rompante da coisa, entendeu? É o momento de vocês aí que tem mais anos de estrada, porque eu não vou fazer bullying, vou falar que são velhos, que nem fizeram comigo do gordinho. Eu vou falar que tem mais anos de estrada. Vocês que têm mais anos, é o momento de bater nas costas do outro e falar: fica firme, porque esse negócio aí de sentir no fundo do poço aí nós já passamos, a coisa acontece, vai por aqui, vão por ali, vão andar aqui. Estão entendendo isso? Sim ou não? Sim. 3 reações diante da crise: tratar de evitá-la, a segunda atitude é assumi-la, e a terceira é perceber o que tem de positivo dela, que eu posso tirar, né? Então o texto vai trazer e vai colocar essa possibilidade para a gente. 4, diante da crise a gente não pode esquecer das nossas fragilidades também. E aí é que é o perigo dessa situação de crise. Porque as nossas fragilidades às vezes nos levam a tomar decisões muito ruins, muito equivocadas e com consequências terríveis. Caindo em si disse: quantos empregados do meu pai têm comida em abundante, enquanto eu aqui morrendo de fome? O objetivo desse capítulo é promover o autoconhecimento da nossa fraqueza, como primeiro passo para nos ajudar, de maneira pessoal e em casal, a descobrir e superar as limitações de cada um. Olha aqui, Santo Tomás vai dizer o seguinte: que o pai de todos os pecados é o orgulho. O orgulho. Acabou porque não reconhece suas fragilidades, não consegue sair delas, porque elas não existem. Estão entendendo isso? Sim ou não? Sim. Como é que eu vou sair de uma dificuldade, de uma fragilidade, se eu não tenho dificuldade e fragilidade? Tá certo? Tirando nós padres, vocês são imperfeitos. Não é verdade, Marcelo? Tirando nós, que já somos praticamente tudo santo, tudo no céu,
resto aí, tá, vocês têm que reconhecer as fragilidades de vocês, entendeu? Olha, gente, o orgulho, a arrogância vai fazer com que a pessoa não consiga caminhar, não consiga andar diante dessa perspectiva do filho. Que bate o olho e fala, ó, podia estar melhor lá. Eu fiz a Ana. Sabe o que é isso, né? A Ana. Eu fiz? É que o cara está filmando. Eu fiz a Ana. Estou nessa situação, compreendeu? É a possibilidade que a gente tem de tomar essas determinadas situações. Está claro isso? Está rindo, não? O cara está filmando. O objetivo, as notas do autoconhecimento da nossa lastimadamente a fragilidade humana é atualmente agravada por uma cultura hedonista que influencia as pessoas, gerando inversão de valores, soberba, desrespeito, infidelidade, criando estilos de vida que produzem profundos danos às nossas relações. Por isso, o certo é aproximar-se de Deus, conhecendo sua infinita grandeza, bondade, na convivência humana para vencer nossas misérias. Iluminar essa situação e dizer, ó, eu estou num lugar que não está para estar. Não era aqui que eu queria estar. Meu projeto deu errado. Não está indo bem. Olha onde é que eu terminei. Olha que capítulo forte esse aqui, né? Capítulo forte esse aqui. 5. A dor das nossas faltas. E aí, se o poço já estava fundo, aqui é a hora que ele vai sentir o drama do negócio. Levantar-me-ei, irei coter com meu pai, e direi, pai, peguei contra o céu perante ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como os teus empregados. Levantou-se e partiu para o seu pai. O objetivo desse capítulo é nos levar a meditar sobre o remorso, o arrependimento, o caminho de conversão e a penitência. Eu vou me levantar e vou, porque está doendo demais. Está ruim demais, gente. Eu cheguei e não só cheguei na situação. Está muito difícil ficar aqui. Está muito difícil. Eu acho muito interessante que depois disso começa um processo de perdão no texto. E nessa parte é muito interessante, porque o filho não fala assim, vocês perceberam o texto? Estou com saudades do meu pai. É assim que fala? Por isso vou procurá-lo. É isso que está ali no texto? Não, eu me lasquei. E o filho é muito sincero. Sim. Tem gente lá melhor que eu aqui. Acho que eu estou dando bobeira aqui. Deu ruim aqui. Estão entendendo? Então é assim, é muito interessante. É uma percepção mesmo de uma situação de equívoco. E que essa situação está gerando dor, e dor feia. Né? Eu acho muito interessante quando a gente encara essa situação. Sabe por quê? Às vezes a gente lida, nós aqui que somos pais, quando atendemos, provavelmente os irmãos devem ter passado por essa situação. Às vezes quando a gente pega alguém numa situação assim, triste, de infidelidade, ou de uma outra coisa, a gente, na hora a gente pensa assim, cuidado, quem foi a vítima da infidelidade, que é a cuidado ou cuidada, e o outro é que é o bambambam que está. O sofrimento é dos dois lados, quando a pessoa passa por aquele momento interior de reconhecer a sinceridade da coisa. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Você pegar uma pessoa destruída, um sentimento de dor, de que eu não devia ter feito isso e fiz, é um sentimento muito ruim. Esse capítulo vai falar sobre isso, né? Olha lá, reconhecer nossas capacidades e limitações. Reconhecer nossas capacidades e limitações, nos permitir aceitar, por sua vez, corrigir nossas faltas. Por isso que esse capítulo convida a refletir as decisões precipitadas e impensadas que normalmente causam danos, problemas e muita dor ou tristezas no âmbito conjugal e familiar. É a hora do... vou me levantar, vou ver o que está acontecendo, porque não dá para ficar desse jeito. É muito forte isso. Outro encontro, outro capítulo forte, né? Depois, a atitude do pai, né? E aí nós vamos para a misericórdia e o perdão como sinais de amor no mundo de hoje. Aí ele estava longe quando o pai o viu, comovido, correu, lançou-se ao seu pescoço e beijou efusivamente. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, perante ti já não mereço ser chamado teu filho, mas o pai disse ao servo, traga depressa a melhor roupa, vistam nele,
o objetivo desse caminho é reconhecer que Deus sempre espera todos os pecados com nossos braços abertos, Ele está pronto a acolher os pecadores. Acho essa parte espetacular. O filho é um danado, está prontinho na cabeça dele, está dolorido, fiz besteira, reconheceu fragilidade, sentiu a dor, está feio o negócio aqui, vou fazer o que? Estratégia montada, vou lá e vou falar, pai, eu pequei contra Deus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, gato, como muitos Deus empregados. Ele chega, o pai vê, ele põe a coisa em prática, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não sou digno de ser. O pai deixa ele terminar de falar. Para, ei, anel nele, túnica nele, e vamos conversar, vamos festejar. Que negócio, né? Fora das nossas estratégias, do nosso jeito de pensar, do nosso jeito de... Né? E a gente não consegue pensar desse jeito no nosso relacionamento com Deus. Por isso que é interessante. Atender confissão é muito interessante nessa hora. Porque a pessoa, quando ela tem um negócio forte para contar, ela chega com estratégia, não, padre? Ela senta na sua frente já com a estratégia. Você senta, a pessoa já começa, não, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Padre, nós vivemos num mundo muito difícil, muito que exige muito da gente. Olha, a dificuldade é tão grande, por isso eu queria dizer ao senhor que... Não, filho, você entendeu? O negócio já está. Está tudo certinho. Eita desgraça. O filho pródigo teve coragem para admitir sua culpa, arrepender-se, decidir voltar ao pai, conseguir dizer que era indigno de ser tratado como filho, de que aceitaria as condições que lhes impusessem. Entretanto, apesar de seu mau comportamento surpreendente, a ação do pai totalmente diversa, totalmente nova, totalmente muito bonito esse capítulo que nós vamos ter. E aí vem, na minha opinião, o capítulo mais difícil que nós vamos ter que conversar, 2019. O sentido e a diferença de uma justiça humana e divina. Eu acho que eles foram muito corajosos quando colocaram esse capítulo para ser conversado. Né? O que é o correto humanamente, o que é o correto divino, como é que você equilibra essas duas coisas, o que é o certo e o que não é o certo, né? Os fatores que influenciam isso. Aqui tem um personagem que vai entrar nesse versículo aqui, ó, que foi escolhido. O filho mais velho estava no campo, veio, né? Eu acho muito interessante essa parte aqui. Olha a cena. O filho mais velho entra na história, mas não é para o filho mais velho que eu estou chamando a atenção, porque às vezes tem fatores externos que a gente não percebe, tanto na passagem como na vida da gente. Olha que negócio estranho. O filho mais velho está voltando, escuta barulho de festa, chama um servo e pergunta o que está acontecendo. Olha o servo, foi teu irmão que voltou. E sabe aquele novilho gordo? Teu pai matou ele. Olha que estava percebendo que miserável o empregado? Então, teu irmão voltou e sabe aquele novilhinho gordinho que você estava de olho nele? Teu pai matou ele, rapaz. Ou seja, os fatores externos que influenciam também devem ser contemplados. O que é o humano? O humano é só o nosso raciocínio. Nós conseguimos nas relações humanas quantificar 2 mais 2 igual a 4, isso que é o certo? Você tem condições de julgar com todos os critérios seus, seu filho, sua filha, seu marido, sua coisa, e ter consciência de que você tem todos os fatores que influenciaram naquela decisão, você tem presente com condições de julgar? Não tem. Por isso que a justiça divina, ela é diferente da forma como aborda a justiça humana, porque os objetivos são diferentes. A forma de onde quer chegar é diferente. A justiça humana, ela tem que ressarcir, ela tem que fazer pagar, ela tem que realizar. Nós estamos falando de uma outra coisa. Estamos falando de uma outra coisa. Agora, veja bem, hein? Nós também temos uma visão equivocada. Porque nós estamos preocupados se o filho mais novo vai chegar e vai pegar a herança do filho mais novo. Estão entendendo? O pai nem tocou no assunto da herança, do dinheiro que tem. O pai falou, dê a ele dignidade de novo. Estão compreendendo isso? Sim ou não? Sim. O pai quebrou os dois. Porque se a estratégia do mais novo era pegar a herança de novo, o pai não fala disso. Fala? Ele fala, você é meu filho, vem aqui.
E se a preocupação do mais velho era dividir a herança, o pai falou: filho, tudo que é meu é teu. E o pai pegou os dois. E deve ter mandado aquele funcionário etiqueta embora, né? Organizou o negócio. Então, o objetivo desse momento é a diferença entre justiça humana e divina. Na justiça divina existe o amor ao próximo, misericórdia, perdão, acolhimento. Na justiça humana é orientada ao mundo é imperfeita, porque ela considera que toda a culpa deve ser penalizada. Em alguns casos, marca na pessoa afetada uma mancha indelével como um antecedente que acompanhará por toda a vida e que será objeto de discriminação e rebaixamento. Uma marca por uma falta que vai acompanhar por toda a vida. Maridos, aquelas coisas que vocês fizeram, que a cada vida a tua esposa fala: eu falei para você daquele negócio, faz 7 anos e meio que você fez aquilo. Sabe o que é? É isso aí, desse negócio aí. Será que essa aí é a justiça humana, é a justiça divina? O que é isso? O que é perdão? Como é que eu recompenso uma coisa? Estão compreendendo? Sim ou não? Sim. Ah, padre, mas eu não concordo com algumas coisas. Eu também não. Estou louco para refletir sobre esse capítulo. Estão entendendo? Vai ser riquíssimo esse tema de estudo. Riquíssimo. E por último, que é o que importa, viu? Que é o que importa. É o que importa. Tá certo? É o que importa. A alegria do reencontro. Porque no fritar dos ovos ali, tudo que passou. Olha que desgrama. Tudo que passou. O importante é que reencontrou. É duro ficar dando exemplos, porque a gente fica falando de vidas, de pessoas que entraram com a gente, mas vocês sabem, por ter acompanhado pessoas, por ter visto coisas que você sabe que no final é o reencontro. Situações de infidelidade, onde você vai conversar com a pessoa depois de um bom tempo e a pessoa fala: olha, padre, foi difícil, às vezes é difícil, mas eu preciso falar uma coisa para o senhor: se eu não tivesse me reencontrado, teria sido muito mais difícil e quase impossível para a minha vida. Estão entendendo o que eu estou falando? Ah, mas eu não acho certo. Bom, você espera o capítulo aí 8 para discutir essa história aí, certo? São situações e a forma como Deus colocou. É tão forte isso na convivência conjugal, para chegar a um testemunho de casamentos cristãos orar e felizes, é conveniente desenvolver atitudes de não julgar, não separar, não condenar, mas de respeitar, acolher, festejar, esclarecer essas atitudes. Não se refere à aceitação do pecado ou de uma má ação, mas à aceitação incondicional da pessoa. Nós vamos ter que saber distinguir isso. Nós vamos ter que saber separar isso. Nós vamos ter que saber dividir, separar, colocar de lado o que é uma coisa e o que é outra. O que é pecado e o que é a pessoa que cometeu aquela falta. Nós vamos ter que saber. É um grande exercício que nós vamos ter que fazer. Mas nós vamos ter que fazer. Tá certo? Esse é o último encontro. Então, eu queria concluir esses minutos que eu tenho com vocês, tentando mostrar o seguinte: de que esse tema de 2019, e com esse slide eu concluo, esse tema de 2019, ele quer mudar o eixo central das nossas decisões. Vou ser redundante de novo. Eixo central. Não é o eixinho que segura algumas decisões periféricas. É o eixo, é o centro. O eixo central das nossas decisões, nós temos que colocar na postura do Pai amoroso. Essa parábola, ela é injusta com o Pai. Porque nós a conhecemos como a parábola do filho, não devia ser. É a parábola do Pai misericordioso, do Pai amoroso. É assim que nós devemos reconhecer. É Ele a referência, o eixo, o centro. E essas palavras que estão ao redor desse eixo e desse centro que nós temos aí, em 2019, nós somos chamados a contemplá-las, esses valores existenciais. Nós somos chamados a contemplá-los a partir da perspectiva de um Pai amoroso. Está claro isso? Sim ou não? Sim. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado.